foi pedido uns minutos antes que nós sentíssemos a presença espiritual, a presença de Deus aqui, não aqui em todo lado, obviamente, mas que a nossa atitude fosse de concentração e pacificação interior. Quem foi recebido depois também foi recebido por essa onda de energia. Então, de certa forma, eu peço a compreensão para interromper, porque algumas pessoas estavam com uma sintonia muito agradável. Mas vamos fazer um trabalho em conjunto, acompanhar a leitura desta mensagem de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, cujo título é Palavras da Vida Eterna. Tu tens as palavras da vida eterna. Está na carta de Pedro a João. É uma mensagem muito bonita, curta, muito profunda. E Emmanuel comenta assim: rodeiam-te as palavras em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que se referem aos teus deveres, verbo amigo trazido por dedicações que te reanimam e consolam, opiniões acerca de assuntos que te não dizem respeito, sugestões de variadas origens, preleções valiosas, discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento. Dentre as expressões verbalistas, articuladas ou silenciosas, junto das quais a tua mente se desenvolve, encontrarás, porém, as palavras da vida eterna. Guarda teu coração à escuta. Nascem do amor insondável do Cristo como água pura do seio da imensa terra. Muitas vezes te mantens despercebido e não lhes assinalas o aviso, o cântico, a lição e a beleza. Vigia no mundo isolado de ti mesmo, para que lhes não percas o sabor e a claridade. Exortam-te a consolar, a considerar a grandeza de Deus e a viver em conformidade com as suas leis. Referem-se ao planeta como sendo o nosso lar e à humanidade como sendo a nossa família. Revelam o amor e o laço que nos une a todos. Indicam no trabalho o nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Descerram os horizontes divinos da vida e ensinam-nos a levantar os olhos para o mais alto e para o mais além. Palavras, palavras, palavras. Esquece aquelas que te incitam à inutilidade, aproveita quantas te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência. Mas não ouvides as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar o nosso coração através de um amigo, de uma carta, de uma página ou de um livro. Mas, no fundo, procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são as santificadoras do Espírito, na experiência de cada dia e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações. Os nossos pensamentos. E deixar fluir em nós este amor que vem do alto. Uma luz se coloca sobre nós e nós captamos esses fluidos de harmonia. Deixamos que esses fluidos adentrem e libertamos a alegria. Sentimos sair a alegria de nosso coração. E com um leve sorriso, buscamos iluminar a nossa mente com a figura excelsa de Jesus, enviando-te, querido amigo, este nosso sorriso, de quem deseja acolher-te no coração
para que a tua luz ilumine nossas dificuldades, para que as vejamos com clareza e tratemos de nos renovar, aproveitando a experiência de cada uma delas, agora, de forma amorosa, compreensiva e aceitando as leis de Deus. Mestre amado, na reunião de nossos pensamentos e emoções desta manhã, pretendemos, todos juntos, que sejamos úteis a outros irmãos nossos, conhecidos ou não, vivendo lado a lado conosco ou na espiritualidade, ou simplesmente atendendo a tua mensagem de que somos todos irmãos e que aonde houver guerra, que nós transmitamos a paz, onde houver ódio, que levemos o amor. É por isso que unimos os nossos pensamentos nesta manhã, para que, buscando a paz para o nosso íntimo, em tua companhia, também a distribuamos a quem necessita. Obrigado, Jesus, pela tua presença. E iniciamos o encontro singelo desta manhã, na certeza de que permaneces conosco. Obrigado, Mestre. Muito obrigado. Muito bem. Bom dia a todos. Bom dia. Eu sinto mesmo que hoje, quer dizer, todos os trabalhos em que nos unimos para trabalhar em nome de uma mensagem libertadora, une os nossos benfeitores e a presença do Cristo, a presença de Deus. Não é que estivessem apartados, é que nós buscamos essa sintonia. E hoje, até pelo tema, vamos trabalhar algumas emoções, mudança até de conceitos, e eu sinto que há um trabalho espiritual, assim, marcante. Então este é um convite para que nós, enquanto espíritas ou iniciantes ou já conhecedores, estejamos numa tarefa. Também isto é uma tarefa, ok? Viemos receber, mas vamos doar também. Até aqui tudo bem? Detalhe. Alguém está a vir a casa pela primeira vez? Seja muito bem-vinda. É a primeira vez que vem a uma casa espírita ou é a primeira vez que vem aqui? Aqui. Então já conhece. Muito bem. No final estamos disponíveis para alguma questão, alguma coisa que possamos ajudar. Eu vou aproveitar e dizer o seguinte. Eu noto que eu já não conheço toda a gente. Isto para mim é um pouco estranho. Então, se alguém aqui adentrar sozinho, não saia sozinho. Ou seja, se quiser se apresentar ou conhecermos, é com todo o gosto que o fazemos. Agora há pouco, antes de iniciarmos o trabalho, eu fiz um comentário, se calhar não ficou bem percebido, mas eu acredito que sim. Cada pessoa que aqui adentra merece o nosso amor. Porque só faz sentido nós estarmos aqui nesta manhã a trabalhar em conjunto também, quando as pessoas buscam. Porque senão não faria sentido. Embora todo o trabalho espiritual, e às vezes temos poucas pessoas cá, ou em qualquer trabalho, e o ambiente espiritual ele é muito maior em termos de comparência do que o material. Mas o facto é que nós devemos ser todos gratos uns aos outros. Porque estamos a construir um tempo diferente, a começar por nós. Hoje, o trabalho, eu vou pedir uma coisa. Imaginem isto. Eu gosto muito dessas flores, não é? Reparando. Muito lindas. Imaginem o seguinte, que aqui por cima não é bem um foco de luz. A percepção que dá... Imaginem que tem aqui uma vinha e essa vinha aqui em cima, ela é de luz. Ela permanece. E lá, não precisam escrever com as letras, mas se quiserem podem fazer, compaixão. É um sentimento de compaixão. Todo o trabalho de hoje é necessário que esteja com esse sentimento. Tudo bem? Fixamos? Tudo bem? Estão a ver aqui uma vinha? Quem não estiver, faz favor de ver. Está bem? Uma vinha aqui luminosa. Compaixão. Está bem? Então vamos começar com algumas notícias ou algumas informações. Aliás, já leram aqui? Tudo bem?
há uma coisa curiosa. Quem é que esteve aqui nesse trabalho em que nós apresentamos? Estiveram? Ok, muito bem. Eu disse-vos uma coisa no início e no fim, que disse, olha, depois eu vou dizer o que é para fazer com isto. Alguém já sabe o que é para fazer com isto? É para colocar no espelho de casa. De manhã. Está bem? Podem fotografar, podem... Isto aqui está no canal do YouTube. Eu vou fazer um compromisso, está bem? Eu aprendi na vida que não prometa, mas se prometer, cumpra. Então vou ter que cumprir. A gente às vezes tem uma série de dívidas, né? Eu comprometo-me a trazer isto em papel. Está bem? Está bem? Okay? Vamos fazer isto. Aliás, no livro, neste livro, Saúde e Consciência, há muitas destas. Nós escolhemos esta porque era a primeira. Muito bem. Então, Biblioteca Francisco Xavier. Reiteramos, está sempre disponível um conjunto de livros para que nenhum de nós fique sem a possibilidade de estudar a doutrina espírita, com diversos títulos, diversos autores, e portanto estamos disponíveis com a Biblioteca Francisco Xavier. No final do trabalho fica na última sala do lado direito, é uma sala itinerante, como toda boa biblioteca, mas basta ir até ali e falar com a Carolina. Ela hoje não se vai levantar, vamos continuar. Isto é para que saibam, alguns companheiros não sabem, está ali o Carlos a filmar, né? E há um canal no YouTube que chama-se mesmo Casas Francisco Xavier, Associação Espírita. Podem subscrever, os likes ou não, ou gosto, deixo de gostar, essa é outra coisa, mas podem subscrever e se tiverem alguém que diz, olha, eu gostaria de rever isto ou aquilo outro, sabem que tem isto e podem repassar, estejam à vontade. Não estou a fazer provavelmente uma publicidade para deixar isto, né, muito conhecido, não é esta a ideia, mas a ideia é saber que há esse instrumento que vos pode facilitar a vida quando tiverem alguma consulta que queiram fazer, ou algum tema que prefiram ou queiram mandar para alguém. As mais diversas formas de divulgação da doutrina espírita devem ser tidas em conta até pela atualidade em que vivemos. Então, está aqui uma ferramenta com material. Não é um material que vai trazer muita coisa diferente, é óbvio, não é? Porque nós temos títulos como os trabalhos de Valdo Franco, Raul Teixeira e outros muitíssimo interessantes. Entretanto, há coisas que podemos passar e dividir no nosso dia a dia. Para isso, vocês também podem, né? Neste caso, o que é que a gente faz com o YouTube? A gente subscreve, né? E aqui, o que é que faz? Segue. Muito bem. Quem disse isso foi meu filhote de 10 anos, que disse, ó pai, se você vai colocar no YouTube, coloca também no Facebook. Eu disse, filho, eu não gosto do Facebook. Ele, pai, as pessoas podem consultar e podem divulgar. Então foi ele que fez esse slide e ele disse assim, pai, não te esqueças, o YouTube é para subscrever e o Facebook é para seguir, não te confundas. Então, eu quero não me confundir. Então, o nosso pequenito mandou isso para vocês. Podem seguir a página, porque lá nós colocamos. E o outro é um instrumento de trabalho, tudo bem? De estudo. Este é interessante também, por outro detalhe, é que, para além de divulgar, como veem ali, o canal do YouTube, também faz outra coisa. Vai dando notícias. Nós tivemos na semana passada o Encontro Nacional das Crianças Espíritas. Então, nós colocamos ali sempre alguma informação, muito resumida, mas para que as pessoas saibam o que é que está a acontecer. E aqui damos nota, inclusive, daquilo que se vai suceder. Provavelmente, aqui o Alexandre, se não o fez, o vai fazer, que é dar a informação que, na próxima semana, nós estaremos com as instalações encerradas. Então, no próximo domingo, nós não estaremos cá. Está bem? Ou seja, não é que estaremos a descansar propriamente, há trabalho a ser feito. Tudo bem? Então, na próxima semana, diz Isabel. O quê? Não é 20. É 20. Não é 20? 16. É agora que eu vos dou um prêmio. Porque a grande questão é que às vezes vocês estão distraídos, né? Tem toda a razão. É 16. 16. Está bem? Sabe por quê? O que vai acontecer no próximo domingo? É muito interessante. Porque quem não viu e por aí fora, vem. É normal. Não acompanhou, vem de vez em quando. Agora, quem está aqui, é muito provável que alguém venha. Eu não sei porque acontece sempre. E na semana passada falaram. Então, está gravado. Semana que vem, nós não temos aqui o trabalho. Combinado, amigos comandantes? Muito bem. Então, vamos ao nosso trabalho.
Capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Estamos na parte 4, preces por aqueles que já não são da Terra, portanto já partiram. O conjunto de preces tem muitas opções, neste caso por aqueles que já estão na espiritualidade. E vamos para os itens 75 e 76, pelos espíritos endurecidos. Alguns de nós, às vezes, nos perguntamos, mas preces espíritas é o estudo do Evangelho, já estamos nisto há algum tempo. Este capítulo, preces espíritas, em boa verdade, é um resumo moral de todo o processo, em que nos diz assim, se eu compreendi o livro como está, tudo que está para trás, eu já tenho estes entendimentos, que Allan Kardec coloca sempre nos prefácios, e já posso orar assim, ou só conseguirei orar desta forma, porque me libertei de alguns atavismos, de alguns conceitos anteriores. Então, fixar esta ideia é importante, de que é um tratado de psicologia este capítulo. Ok? Combinado? Às vezes o que a gente faz? Lê umas partes do Evangelho, lê o início, que é muito enriquecedor, depois vai por temas, e quando chega a parte das preces, não tem ninguém para rezar, não vou ler. Ou rezar, ou orar, eu não vou ler. Mas leiam, é um tratado de psicologia. É Allan Kardec a colocar alguns contextos em que já aprendemos, questões da espiritualidade e do próprio processo encarnatório, emoções, e depois como é que nós podemos orar. Uma coisa importante a fixar é que ele não está a dar uma métrica, olha, eu vou ler esta prece. Não é nada disso. Aliás, quem gosta de fazer esse tipo de leituras, tudo bem, não tem problema nenhum. Desde que o faça de coração e não decorado, que é diferente, né? Nós ainda temos aquelas ideias, né? Eu vou ler esta prece, ela vai resultar. Resulta se eu estiver com a mente. Não são as palavras. Tá bem? A não ser, gente, pode acontecer uma coisa curiosa. Porque isto é uma exceção. Eu estou a ler uma prece. Eu nem estou ligado. Mas se calhar alguém que está ao meu lado está a aproveitar melhor a prece do que eu. Também podemos tirar por aqui. Mas o essencial é que eu faça o meu trabalho, que eu alcance o objetivo da minha oração. E para orarmos, convém, e isto, perdoem dizer isto, convém que o meu sentimento seja sincero e lúcido. Se ele for sincero, mas não for lúcido, os benfeitores estão a ouvir e percebem a minha vontade. Ótimo. Se juntar os dois, então é difícil. Se não for sincero, não vou lá. Mas às vezes ele não é sincero, mas é lúcido. E trazendo luz, muda a minha percepção e pode me ajudar. Percebem a ideia? Juntar os dois é o ideal. Ok? Eu oro com sinceridade e tenho lucidez. Esse é o ideal. Tudo bem? Então vamos tratar da lucidez. Depois a sinceridade é com cada um. Tudo bem? Amigos comudantes? Vamos? Vamos lá. Então, pelos espíritos endurecidos. Allan Kardec faz sempre um prefácio. Ou seja, esta é a ideia. Os maus espíritos são aqueles que ainda não foram tocados de arrependimento, que se deleitam no mal e nenhum pesar por isso sentem, que são insensíveis às reprimendas, repelem a prece e muitas vezes blasfemam do nome de Deus. Detalhe importantíssimo. Eu vou dizer isto por amor de Deus. Alguns vão dizer, Casimiro, já estou na doutrina espírita, já sei isso há muito tempo. Nunca se esqueçam que cada um de nós está num patamar de conhecimento e de absorção emocional do conhecimento. São patamares distintos. Porque eu posso saber muita coisa sobre doutrina espírita e não mudar o meu comportamento por fora, nem por dentro. Por fora é fácil. Por quê? É um meio, nós nos conduzimos muitas vezes pelo todo, tudo bem. Agora, por dentro é nossa responsabilidade. O que é que eu quero dizer com isto? Porque eu leio pensamentos, não esqueçam disso, tá bem? É sempre brincadeira, mas vocês acreditam no que é bom. Detalhe. O que é um mau espírito? Será que muitas vezes nós crescemos pensando que... Imagine que nós estamos na doutrina espírita. E desde a infância, adolescência, ou até na religião que abraçamos, pensamos que um mau espírito é um ser meio que disforme, como se fosse assim um fantasminha, e que deseja fazer o mal, e depois faz aqueles ruídos estranhos, e tem que... Tirem a mente dessas imagens, tá bem? Eu é que estou a vos dizer só. Então a gente tem essa ideia de que é um ser à parte, que tem que ser expulso.
Daí a gente acreditar em exorcismos, e depois os demônios que têm que ser afastados, que estão a disputar o poder com Deus. Eu compreendo. Porque eu fui educado dessa forma. Não por mal, porque é o que as pessoas pensavam. Só que depois a gente vai crescendo, e vai, primeiro, crescendo mesmo em termos de educação e percepção, a coisa vai mudando ligeiramente. Mas quando conhecemos a doutrina espírita, transforma-se. Só que nós, às vezes, o que é que fazemos? Pegamos essas coisas que estão gravadas em nós e não aplicamos a doutrina espírita. Então continuamos a pensar em espíritos maus como coisas que devemos afastar. Repare o termo que eu utilizei. Coisas, seres, e não. Tão simples quanto isto. Francisco tem uma desavença com alguém. Está aqui o Francisco, está bem? Está aqui. Levanta a sua mão só. Está vendo? Está encarnado, eu estou a vê-lo. Né? Então, o Francisco, ele tem uma desavença com a Nina, aborrece com a Nina. Está aqui ao lado, né? Mas não resolve. Entretanto, a coisa vai aumentando de raiva, de ódio, de calúnias e por aí fora. E o que vai acontecer? O Francisco, quando desencarnar, ele vai mudar completamente quando ele morrer, não vai? Seus pensamentos e valores, não vai? Não. Aí não? Pronto. Então o Francisco vai continuar a ser quem é. Só que ele está muito aborrecido e deixa que o ódio tome conta da vida dele. Então ele vai ficar cego para a realidade que até aprendeu durante a vida, até enquanto foi educado numa família de bem, e vai transformar-se num espírito, vai se transformar, melhor dizendo, suas emoções darão uma figura e uma prática na espiritualidade de um espírito mau. Detalhe, ele vai apresentar-se da mesma forma. Depois, questões de formas falamos para frente, né? Sobre o caso. Ele vai apresentar-se da mesma forma. Quando ele se apresentar para a Nina, é o Francisco. Só que ele está numa condição de viver a maldade. Isso é um espírito a viver as coisas do sentimento mau. Ou do mal, se quisermos. Mas espera aí. O Francisco tem filhos, tem família, tem pessoas conhecidas. É uma pessoa como nós. É preciso só mudar isto, gente. Um espírito é uma pessoa como nós. Eu posso, com a minha conduta e os meus valores, ser um espírito mau. E eu, sendo um espírito mau, eu quero que as pessoas me persigam, me façam mal, e não sei o que mais. Depende dos meus interesses e o poder que eu penso que eu tenho. Muitas vezes estou enganado, acreditem. Ora, normalmente, quando é para os outros, nós queremos uma coisa chamada linda, né? Queremos justiça. Tudo se cumpra. E para nós queremos misericórdia, perdão, compreensão. Espera aí, mas eu não sou espírito. Então por que o outro há de ser diferente? Então a primeira coisa a alterarmos no nosso pensamento e emoções é que um espírito, que volta e meia diz, é um espírito mau e por aí fora, a gente é uma pessoa como nós. É alguém que precisa de ajuda, está doente. Então vamos procurar evitar aquele pensamento de ódio. E se vier, atenção, assumam e mudem. Assumamos e mudemos. Essa é a lógica. E isto pode parecer uma coisa tão simples, né? Nós estamos na doutrina espírita, alguns estão há 5 anos, né? Ninguém está aqui há 30, nem 40, nem 50, né? Somos todos jovens. Mas é curioso que ainda hoje, passado tantos anos de frequentar e conhecer a doutrina espírita, ainda há muitos companheiros nossos que, quando falam de problemas obsessivos, ou de obsessores, que é o que vamos tratar, ainda tratam o espírito obsessor como um ser à parte que veio ordenado por não sei quem para fazer muito mal a nós, e depois que o mandarmos embora, sabe pela Deus para onde é que ele vai. Não é nada disso, gente. É uma pessoa. Tudo bem? Amigos como dantes? Eu sei que para alguns fica aquela ideia de que eu já sabia isto. Ótimo. Mas é preciso passar isto para a emoção. Quando estiver falando no espírito mau, eu já não vou pensar, está ali um ser disforme. Não, eu vou pensar num ser humano que está doente. Eu vou vos contar uma coisa antes de avançarmos. Certa feita nós estávamos num trabalho de atendimento e de auxílio a espíritos sofredores. Estávamos numa outra casa, por um acaso e por favor, nos pediram aqui algum auxílio para que nós ajudássemos a constituir aquele grupo. E nós lá fomos. E na primeira semana, tudo bem, na segunda semana aparece uma entidade. Ria-se, divertia-se, né? E
era teimoso. E eu ouvi os diálogos, depois fui dialogar com a entidade e por aí fora. Só que eu notei que a entidade era muito endurecida, eu saía daquele registro. Ok, muito bem. No final, reúno com o grupo e converso um pouco e tal. Não foi muito ali. Por quê? Porque normalmente entidades muito endurecidas, não é normalmente, acontece muitas vezes, ou variadas, de o atendimento não poder ser feito numa sessão só, o espírito passa algum tempo de reflexão e depois volta ao diálogo, já mais tranquilo, e o processo de auxílio a esse irmão se consolida. Naquele caso, não liguei muito, passado uma semana ou um tempo, o trabalho era continuado, volta a entidade. No mesmo nível. Mas que estranho. No mesmo nível. E depois conversei com o grupo, e no grupo disseram assim, este é fulano de tal, ninguém pode ir com ele. Oh, isso é um espírito muito duro, ele vem quando quer, isso é quando quer. Boa. Quem é o responsável por um espírito que está endurecido e permanece endurecido e posso vos dizer desde já enganador? Quem é o responsável? O grupo. É o grupo. Porque um espírito endurecido é um espírito doente. E um espírito doente precisa de ajuda, não precisa de adoração, de bajulação. Quando você diz para um espírito desta natureza que ele tem um poder tal que ninguém pode ir com ele, o que ele pensa? Que é verdade. E se algo já soma a sua mente e as suas emoções, que é um espírito dessa natureza, então ele vai dizer, olha, eu sou assim. É como dizer, perdoem-me isto, é como dizer para os nossos filhos, imagina que eu tenho um filho que tem algum comportamento que eu não gosto. Eu, ao invés de dizer, olha, eu não gosto desse comportamento, isso não é bom, vamos retificar isto, eu digo, olha, você é mau. E as pessoas veem, olha, que meu filho é mau. Isso acontece muitas vezes, ou não? Nunca ouviram isso, pois não? Não. Erro. Nunca se faz isso num trato psicológico. E estes atendimentos que vamos falar sobre espíritos endurecidos é do trato psicológico, é do foro psicológico. É para ajudar alguém a se libertar dos seus atavismos, das suas amarras. Ora, às vezes nós fazemos isto de forma inadvertida com amigos, em casa, com o marido, com a esposa, lançando o quê? Epítetos, qualidade ao próximo, que depois ele se desresponsabiliza ou ela se desresponsabilizam da mudança. Por quê? Está taxado. Agora, então, se nós fazemos isso com crianças, é melhor mudar o nosso sistema. E atenção, não estou a falar que as crianças são espíritos maus, né? Atenção, eu estou a dizer da maneira com que nós agimos muitas vezes. Então, os maus espíritos são aqueles que ainda não foram tocados de arrependimento. Ficou? Eu sei que quando a gente lê isto, ok, sim senhor, nós não estamos a pensar em pessoas. Nós muitas vezes estamos a pensar em formas. Então, as pessoas estão nessa condição, eu vou ler outra vez, e isto vai ganhar outra leveza, vamos ver. Os maus espíritos são aqueles que ainda não foram tocados de arrependimento, que se deleitam no mal e nenhum pesar por isso sentem, que são insensíveis às reprimendas, repelem a prece e muitas vezes blasfemam do nome de Deus. Estão felizes? Não. Estão infelizes. É o que nós dizemos e percebemos, são infelizes e infelicitadores. Então vamos ajudá-los? Vamos? É para isso que cá estamos. Então vamos lá. Alguma questão? Digam também, estejam à vontade. São essas almas endurecidas que após a morte se vingam nos homens dos sofrimentos que suportam e perseguem com o seu ódio aqueles a quem odiaram durante a vida, quer obsidiando-os, quer exercendo sobre eles qualquer influência funesta. Francisco, faça um favor de perdoar a Nina e vice-versa. É para a gente poder continuar o trabalho, senão fica chato, não é? Tudo bem? Amigos? Sim? Ok. Muito bem. Sabe a Deus se eu acertei alguma coisa no passado, nunca sabe, né? Muito bem. Então, Allan Kardec faz referência que esse assunto, recordam-se? Esse assunto foi tratado no capítulo 10, no capítulo 12. Percebem a ideia? Ou seja, este capítulo das preces, ele acaba por ser um resumo de como é que nós percebemos, no geral, as coisas e como transformamos a nossa comunicação com o alto. Isto é profundamente libertador. Já viram? Outrora a gente rezava com medo, não é? Fazia o terço, podem fazer também, quem gosta de fazer. Rezava o terço, não é? E a gente, Senhor, afasta de mim este problema, não sei o que mais. Hoje, não. Hoje nós temos lucidez sobre o processo. Eu vou brincar e falar sério. Vai sair um exame médico. Ou vamos fazer um exame médico. Brincando e falando sério, o que a gente pede? Que esteja tudo bem.
Erro. Eu devo pedir é que o equipamento e os exames digam a verdade, para que eu possa, então, curar-me daquilo que tenho que curar. Notam a diferença? Eu estou a pedir para que uma informação seja agradável. Quando é uma verdade, eu devo pedir que ela seja real. Agradável ou não, para que eu possa tratar ou não. É óbvio que eu desejo que ela seja positiva, mas o meu primeiro desejo é que as coisas estejam a correr bem em termos de informação. Mais à frente, está bem? Por agora, o que é que a gente vai desejar? Que esteja tudo bem. Mas quando estivermos a orar, imagine, eu até já fiz o exame. Né? Já fiz, o que tinha que fazer. Se eu continuar a pedir para os espíritos, para que esteja tudo bem, que acho que eles vão alterar o exame? Eles vão lá arriscar e vão assinar por baixo? Não, não vão fazer. Então, eu devo orar para que eu esteja em harmonia, preparado para as notícias que venham. Se forem boas, ótimo, vou agradecer. Se forem menos boas, ótimo. Percebo que algo precisa ser corrigido. Tudo bem? E agora? Né? Então vamos lá. Muda completamente a nossa forma de orar quando eu me percebo, então, que já conheço outras coisas. Tudo bem? Duas categorias bem distintas de espíritos perversos. Atenção que ele coloca duas categorias, depois tem uma infinidade de diferenças. Tá bem? Mas aqui vamos falar de duas no geral. As do que são francamente maus e a dos hipócritas. O maus aqui não é aquela coisa de eternidade. Recordam? Estamos a falar de pessoas que estão doentes e que estão a reprimir as suas emoções e estão impermeáveis à sua própria cura. Então, as dos que são francamente maus e a dos hipócritas. Infinitamente mais fácil é reconduzir ao bem. Olha o detalhe, reconduzir ao bem os primeiros do que os segundos. Aqueles, as mais das vezes, os primeiros, são naturezas brutas e grosseiras, como se nota entre os homens. Praticam o mal mais por instinto do que por cálculo e não procuram passar por melhores do que são. Ou seja, é real. Olha, agora já resolveram o problema. Mas lá no passado, o Francisco não gostava da Nina. Mas estava aborrecido. Mas ele não pensou, não compreendeu que a Nina também tinha os seus problemas e por aí fora. Não lançou luz sobre o processo. Então, ele não era essencialmente uma pessoa má. Era com o pensamento e as emoções tolhidas por emoções desencontradas. Está aqui a redundância, né? Ele não fazia porque ele tinha aquela maldade pérfida, né? Quer fazer o mal só porque eu gosto, né? Até isso é uma doença emocional, mental, né? Ou seja, não transforma as pessoas irredutivelmente a viver assim, ok? Então, esses é muito fácil, entre aspas, dá trabalho, de resolver numa sessão mediúnica. Por quê? A mesma força que nos leva a encaminhar as nossas ações para um lado negativo é a mesma que nós vamos utilizar para fazer o bem. É muito interessante. A nossa força é uma evolução da nossa capacidade de amar, de transformar o que está à nossa volta. Certa feita, eu vou vos contar alguns casos, tá bem? Certa feita, isso ainda no Brasil. Já tivemos muitos casos, atenção, mas alguns marcam-nos o início de alguns conhecimentos destes. Nós estávamos numa sala de passe e manifestou-se uma entidade que não deveria ter acontecido, mas já era um processo obsessivo por possessão, e a sala foi esvaziada e trouxeram aquela pessoa para ser tratada ali pelo grupo todo. O grupo era pequenino, eram 30 pessoas a dar o passe, então foi mais simples de perceber o que estava acontecendo. Então a entidade manifesta-se, fez ali um trabalho mediúnico. A entidade manifesta-se muito revoltada, eu só vou dizer a parte final. A revolta era grande contra alguma pessoa que estava ali a perseguir, e foi sugerido apenas isto. Olha o detalhe. Meu amigo, permaneça conosco pelo menos 30 dias. Conheça o trabalho que é feito e o trabalho que essa pessoa que você persegue está a fazer hoje, ao contrário do que fez ontem.
Não me enganam, aquela coisa toda e por aí fora. No final, mas confias em ti? Ele disse, eu confio que isto é tudo um engano. Então, ficas 30 dias connosco. Pode ser? Eu aceito o desafio. Era uma força impressionante. E depois, passado algum tempo, é natural que a entidade, observando o trabalho que se fazia, a mudança, no primeiro lugar, aparente daquele a quem obsidiava, mas que depois precisava consolidar com o tempo, tocou as suas fibras mais íntimas. E eu não vos posso dizer que, passado 1 ano e meio, 2 anos, esse espírito era um benfeitor. Mas não posso dizer isso. Mas era um trabalhador acérrimo da espiritualidade para atender e conversar com espíritos da mesma natureza do lado de lá. Por quê? Porque a força e a vontade de fazer estava lá. Então, este tipo de espíritos, ou aliás, os espíritos nesta condição, é melhor dizer assim, e é mais certo, precisam de orientação. O seu ódio era tal porque ele entendia que lhe tinham feito mal, é facto, e fizeram. Só que depois ele começou a perceber que aquilo, o mal que lhe fizeram num período, estava a se arrastar por séculos e continuava a lhe fazer mal. Mas o mal foi no dia tal, às X horas. E só se prolonga na nossa vida se nós não compreendermos, não perdoarmos e não trabalharmos o nosso íntimo. Se não utilizarmos de... Bom, ok? Muito bem. Essa é uma categoria. Há neles, entretanto, um germen latente que é preciso fazer desabrochar. O que se consegue quase sempre por meio da perseverança, da firmeza aliada à benevolência, dos conselhos, do raciocínio, a lógica e da prece. Ou seja, é acolher, tratar, conversar, ouvir, orientar e coroar tudo isto com uma prece. Simples assim. Pode agora. Então, eu com esse tema fiquei com uma dúvida. Eu sou psicóloga e a gente trabalha muito essa questão também da psicopatia. Okay. Quando a pessoa já nasce com essa falta de empatia e ela já é fadada, na verdade, a não ter essa empatia ao longo da vida. Como que o Espiritismo explicaria isso? Como essa pessoa tem chance realmente de se redimir nessa vida? Curioso. Como é que chama? Daniela. Todos nós, isso é da espiritualidade, todos nós podemos mudar essencialmente quando quisermos. Agora, há os mecanismos. O tal despoletar, o tal clique, o tal momento em que a pessoa começa a mudar o direcionamento dos seus interesses. Ora, uma encarnação pode não servir. Aliás, servir serve sempre, né? Pode não ser o suficiente para a mudança. Daí ser importante um conjunto de situações. Primeiro, uma sociedade harmoniosa quanto possível, nós não estamos nesse patamar, elevada, que ajude a conduzir o indivíduo dentro de algumas balizas de comportamento externo, para criar novos padrões. Segundo, o amor que ele recebe em casa. Mas não, o amor não é suficiente. Não é um amor conivência. É um amor orientação. E o termo aqui é muito interessante. Firmeza aliada à benevolência. Porque é um espírito. A única diferença entre um espírito endurecido sem um corpo e estar com um corpo é que nós agregamos moléculas mais densas. Só isso. E, aliás, referindo que essa agregação molecular, nós pensamos, é de uma matéria diferente. Não é. Não é uma matéria diferente. Tudo vem do mesmo elemento primitivo. Então, a única diferença entre um espírito desencarnado, ou seja, que não está vestido um corpo físico como o nosso, é só esta vestimenta. Ou seja, este tratamento, seja para o encarnado ou desencarnado, é igual. Ou seja, os valores que se aplicam. O detalhe é que quem não consegue viver em liberdade e respeitar o próximo, necessita ter a sua liberdade cerceada porque não a sabe utilizar bem. Mas há um detalhe interessantíssimo nisto tudo, que é, ninguém nasce para fazer o mal. Isto é ponto assente. Então, todo o processo reencarnatório deverá, em seu torno, ou em sua volta, levá-lo a novos valores. Não é que ele vai mudar.
mas vai receber novas informações para aplicar ao seu conjunto de ideias. O que é que sucede aqui? Muito interessante. Noutra encarnação, vamos imaginar um caso em que a pessoa é tão endurecida que não consegue resolver nessa encarnação. Tudo bem? Pode ser? Ou querem um que resolva, que é mais bonito, né? Um que não resolva, tá bem, Daniela? Então, a pessoa vem, ela tem uma série de memórias perturbadoras da vivência na espiritualidade, pós-reencarnação, também ela dolorosa a fazer o mal, criou uma certa segurança e conforto naquele patamar, porque ali ele se defende do mundo, então ele viveu assim. Okay? Ele desencarna nessa condição e continua nesse sofrimento na espiritualidade. Aí ele recebe uma reencarnação compulsória. Ele é obrigado a vir. Ele não toma a decisão, eu vou reencarnar para melhorar. Não, se ele tem aquele patamar, ele é obrigado a reencarnar. Para quê? Castigo? Não, não é castigo. É um processo reeducativo. Por quê? Porque ao reencarnar, ele vai ter as tendências do passado, mas não terá as memórias dos factos. Em alguns casos excepcionais ainda acontece, tão marcado que está. Então, o que ele vai trazer? Os valores desencontrados, que não são bons e por aí adiante. Entretanto, ele vai passar uma encarnação, de certa forma, cerceado por uma educação, às vezes, mais rígida. Firmeza e rigidez não será propriamente a mesma coisa, mas mais rígida, que o conduz a quê? A novas memórias. Então, quando ele desencarnar agora, apesar de por dentro ainda ter aquela tendência negativa, o que acontece é que as memórias recentes já não lhe culpabilizam tanto. E então, quando ele desencarna, o que ele se lembra logo? Da última encarnação. Aliás, pensem nisso. Quando desencarnarmos, gente, não vamos lembrar lá dos tempos lá idos. O processo é, quanto mais tempo na espiritualidade, mais desencarno no ponto zero, a minha memória vai buscar só o da encarnação. Depois, conforme eu vou ficando na espiritualidade, o tempo vai andando para trás também. Ou seja, eu vou despertando do ponto zero para trás e para frente, vou despertando as memórias. Tudo bem? Ou seja, aquelas memórias do passado, elas não ficam esquecidas, ficam arquivadas, porque todas terão que ser retificadas. Então, o processo reencarnatório é uma bênção, porque vai nos proporcionar uma nova memória para a correção. Imagine o seguinte, que ainda está muito endurecido. A lei da reencarnação, mais uma vez, vai funcionar. Porque antes que despoletem novamente aqueles clichês mentais do passado, pode reencarnar mais rapidamente. Okay? Ou seja, criando novas memórias. Isso é um tratamento, a longo tempo, com perseverança, muito apoio, muito trabalho. Está vendo, né? E por isso que ainda existem, por exemplo, os psicopatas que não cometem crime numa determinada vida. Pode ser que numa outra já tenha cometido. E aí está no processo evolutivo. É muito provável. Por isso o termo que a gente tem aqui em cima hoje, esta vinha luminosa, chama-se compaixão. Chico Xavier tinha uma coisa muito curiosa. Há aqueles jornais que são jornais de crimes e por aí fora. E esses jornais, as pessoas dizem, não leia isto, que isto perturba e por aí fora. Claro que perturba. Por quê? Porque nós ficamos pelo escândalo. Vemos a notícia, como é que pode ter feito isto? Até nos dá um certo conforto psicológico, porque eu sou bom, aqueles são maus. É muito curioso esse nosso mecanismo de defesa e de fuga da realidade. Porque vivendo o problema dos outros, eu não vivo o meu. Então, o que acontece aqui? Chico Xavier lia esses livros, esses jornais. E as pessoas criticavam. Então, Chico, você está a ler isto? Estou porque estou a orar pelo que comete o crime. Lucidez. É um espírito. Cometeu um erro. Vai sofrer graves consequências. Detalhe importantíssimo que nos escapa. É quanto mais rápido ele se melhorar, todo o grupo que ele prejudicou também recebe mais auxílio da compaixão, do perdão. Todos se beneficiam com a mudança. Por isso é que está no Evangelho, Deus não quer a morte, o Pai, né, não quer a morte do pecador. Quer a erradicação do pecado, do erro. Tudo bem, Daniela? Ou seja, o processo reencarnatório é o perdão de Deus prático na nossa vida. Porque nós não suportaríamos as memórias do nosso passado, delituoso quando o foi, porque se hoje nós já nos culpabilizamos por coisas do cotidiano, que às vezes até foram injunções familiares, imagina, com os olhos de hoje, observar o que fizemos no passado e que muito nos maculariam a vida. Tá bem? Então, agradecer a Deus por esta bênção da reencarnação que nos renova.
Tudo bem? Posso continuar? Estamos todos cá? Alguém sabe? Este assunto é maravilhoso, gente. É para o nosso dia a dia. Bom, através da mediunidade, a dificuldade que eles encontram para escrever o nome de Deus, atenção, estou a falar dos espíritos endurecidos, não é dos hipócritas, né? Através da mediunidade, a dificuldade que eles encontram para escrever o nome de Deus é sinal de um temor instintivo, de uma voz íntima da consciência que lhes diz serem indignos de fazê-lo. Ou seja, ele está fazendo o mal, mas é porque está cego pelo ódio. Ele não está raciocinando. Tudo bem? Esses são os espíritos endurecidos. Daí alguns pensarem que se você colocar a cruz no exorcismo, né? Coloca ali a cruz, ele vai fugir, ele não consegue falar o nome de Deus, senão ele queima. Gente, isso é filme. Não é a realidade. Se for um espírito endurecido que não consiga dizer o nome de Deus, é porque ele está enfurecido, ele está com ódio por ausência de uma aplicação de amor na sua vida. Se for um espírito, eu não vou dizer lúcido, porque não é verdade, mas que tenha mais inteligência sobre o processo, ele está calmo. Então, o exorcista, eu vou dizer isto à vontade, tá bem? O exorcista vai e o espírito afasta, eu fiz um excelente trabalho. O espírito afastou-se porque eu o expulsei. O espírito sabe o que está fazendo? Está ao lado a rir-se. Porque ele diz, olha, agora eu vou deixá-lo aqui, acreditar que ele está livre. Jesus disse assim. Fala de Jesus. Por isso, não é difícil que nós compreendamos isto. Senhor, querem lançar o meu filho ao fogo, à água, fazem isto, os teus discípulos não puderam ajudá-lo, então ele está aqui numa perturbação tremenda, querem matar-nos, a mim também. E Jesus diz, tragam o jovem. Então, trazem o jovem a Jesus, e Jesus enceta diálogo. Diretamente diz, quem sois? E resposta que Jesus recebe, meu nome é Legião. É óbvio que aqui é um erro de tradução, é natural, a língua aramaica é muito pobre. Quer dizer, somos uma legião, somos muitos, não somos um. Ou seja, pela voz daquele jovem, daquela criança, estavam a falar os espíritos. Gente, isso é um trato mediúnico, qual é a dúvida? Algum engano? Então é proibido. Vai proibir o quê? Uma coisa que está na lei de Deus? Não dá para proibir. Então, Jesus então diz para a entidade, ou para o grupo todo, olha, afastai-vos, ide. E o rapaz cai, a gente imagina a cena, né? Bastante combalido, e vem ter o pai e o jovem com Jesus. E Jesus diz assim, agora, limpai a vossa casa, para que 7 piores não a habitem. E nós, que palavras simples. Já ouviram falar naquela coisa de fechar a morada? Já ouviram falar nisso? Fechar o espírito. Não é? Morada, casa. Limpa a tua casa. Limpa o teu espírito. Do quê? Com sabão? Não. Pensamentos. Gente. Nosso espírito vive disto. Pensamentos e emoções. Limpa para que 7 piores não habitem. Por que 7 piores vão de habitar? Acabou de me livrar de uma legião. Ainda vêm outros. Vem. Por quê? O que é que me vinculou ao obsessor? Sentimento de culpa. Ou seja, um gancho das minhas atitudes. Então Jesus quando diz, limpa a tua casa, ou seja, muda de atitudes. Muda os teus pensamentos. Porque senão virão os antigos, que você não mudou, e vais granjear novos, porque cometendo novos erros, vai aumentar o seu grau de dívidas, de ganchos, então virão ainda mais. Olha o processo libertador. Ora, então, quando nós estamos a lidar com espíritos desta natureza endurecida, a força moral de Jesus afasta. Um hipócrita também vai afastar. Só que o hipócrita pode falar em nome de Deus. E até vai elogiar aquele que o está a expulsar. Por quê? Porque ele domina o processo. Então, quando nós acreditamos que alguém nos tira espíritos, estamos a esquecer o principal, que é limpa a tua casa. Mudar-nos. Casimiro, mas olha, eu vim ao centro espírita e senti-me mais livre, e realmente um processo obsessivo foi retirado e eu dou os parabéns à pessoa. Porque isto só funciona se eu mudar. E agora? Então não foi o centro espírita? Claro que foi o conjunto de trabalhadores da casa espírita, mas se eu próprio me mantiver nos valores e comportamentos de ontem, 7 piores irão habitar. Sabe o que é
interessante nisto é que ninguém é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Meus filhos não são melhores do que ninguém. E eu não sabia disto. Eu, quando tive filhos, eu pensei, eles vão ser melhores que toda a gente. Não são. Nem são anjos. Né? Tudo bem? Ou seja, é igual para todos. O que é que aumenta a nossa responsabilidade? Tudo bem? Amigos comudantes? Sim? Até aqui nós estamos a aprender coisas. Não é? A maior parte já sabe isto. É facto. Mas para nós é sempre um aprendizado. Então, vou fazer a pergunta. Algum espírito endurecido pode falar o nome de Deus? Assim, naturalmente? Tem medo. Tem medo. Não temor. E se for um espírito? Está errado. E se for este espírito? Pois. E se for um espírito hipócrita? Não, isso até brinca. Esse fala naturalmente. Aliás, eu ia dizer uma coisa, mas, ok, não é para dizer, não vou dizer. A gente escuta muitas vezes as pessoas a dizerem o que querem e seguirem daquilo que estão a dizer. E a gente sabe que aquilo não é verdade. Né? Isto é do cotidiano. Né? Então, um espírito de outra natureza faz à vontade este processo. Então, uma voz íntima do espírito endurecido por uma dor recebida lhe diz que ele é indigno de falar o nome de Deus porque ele sabe, no íntimo, que está a fazer o mal. Não conseguiu ainda, foi controlar. E nós vamos fazer o quê? Ajudá-lo. Está bem? Vamos ajudá-lo. Nesse ponto estão a pique de converter-se. Tudo se pode esperar deles. Basta se lhes encontre o ponto vulnerável do coração. Ou seja, o espírito está endurecido, está com ódio, ele é honesto na sua revolta. Foi no tempo da escravatura, tiraram-lhe os filhos, destruíram a família, caluniaram, envenenaram, foi uma série de coisas. E ele revoltou-se. Entretanto, olhem que tão interessante Allan Kardec, com tão pouco pouco tempo, doutrina espírita, ele alcançou não só o trato psicológico, como entendeu a espiritualidade e soube aplicá-la. Então ele diz, e nós hoje fazemos isto, mas temos todo um manancial de livros. Precisamos de anos para interiorizar esses conceitos. Então ele diz assim, basta se lhes encontre o ponto vulnerável do coração. Daí nós colocamos aqui algumas imagens, né? A bênção da amizade, a família. Interessante. Qual é a palavrinha mágica? Compaixão. Essa é a mágica que está aqui, não é? Mas que eu vou dizer para um espírito, para tentar buscar nas suas memórias as suas melhores lembranças. Não é garantido, mas normalmente funciona. Pensem lá, eu estou muito revoltado há muito tempo, estou só a pensar no meu eu, e a pessoa diz assim, olha, você já pensou nisto? Palavrinha mágica, 3 letras. Amor. Mãe. Pensar no amor, eu nem quero saber disto, eu fui enganado. Mãe. Nem quero. Olha, gente, isto é tão comum. Eu nem quero falar disso, não me falo disto. Já nem me lembro da minha mãe. Lembra. Quando faz isto é ótimo. Lembra. Vamos à infância. Atenção, nem sempre funciona, porque às vezes a memória que tem gravada é uma memória má. Atenção. Okay? Por isso, muitas vezes é de intuição. Mas a mãe normalmente funciona. Ok? E atenção, não estou a dizer, façam essa técnica, não é isto. É para vos dizer daquilo que nos toca as fibras mais íntimas. Por exemplo, só para ter uma ideia. Olha, o da escravatura é mais fácil, né? Ou seja, é uma coisa muito recente na nossa vida. Então, o Espírito diz, olha, mataram a minha família toda. Nunca mais os vi. E agora todos vão pagar. E fulano e Beltrano vão pagar, né? E perseguem as pessoas até hoje. Olha, onde é que estão os seus filhos? Não sei. Olha, qual é o nome deles? Já não me lembro. O onde é tanto, já não sei. Espera aí. Pensa no mais novinho. E a mente começa. Olha, e ele no teu colo? Não fala nisso que tiraram do meu colo. Não. Pega-o no teu colo. Acolhe. Sente o calor do teu filho. Gente, isto não é nenhuma técnica enganadora, nada disso. É que eleva a alma aos melhores sentimentos. É transformador. Então, o que vai acontecer aqui é que já começam a vir as memórias daquele tempo. E você transporta a pessoa para a nova realidade, que é aquela que ele gostaria de ter vivido. A partir daí o diálogo dá-se. Conversa-se. Vamos converter um espírito naquela hora? Não temos essa pretensão. A grande lógica disto, que ele diz aqui, que se lhes encontre o ponto vulnerável, é para que ele acalme, retire o ruído do ódio e passe a perceber onde se encontra. Amparado por benfeitores. Quiçá está lá a amada esposa, a mãe, ou alguns dos filhos, que sou eu, e as pessoas reconhecem não pelo físico,
mas pela identificação vibratória. Isto é uma coisa de estudo muito interessante. Então, de um processo de amor, que é o ponto vulnerável, utilizamos alguns momentos de família. Um passeio na floresta, ver as árvores, a luz a passar por entre as folhas, a correria entre crianças. Percebem aquelas memórias que nos são muito agradáveis? Tudo bem? Esses são espíritos endurecidos. Repare, estamos a falar de pessoas o quê? Como nós. Alguns de nós precisamos disto no passado. Uma coisa mesmo, mas não havia casas espíritas. Não é preciso que houvesse casas espíritas. O mundo tinha parado, gente. Nós somos os primeiros beneficiados em saber dessas coisas para nos poder conduzir na Terra sob o ponto de vista espiritual. Porque outrora esse trabalho era feito na espiritualidade. E ainda hoje o é. Nós não temos casas espíritas suficientes para atender tanta gente. Tudo bem? Então, hoje nós temos esta bênção. Cada trabalho destes é uma escola. Para eu saber o que não devo sentir e o que não devo fazer. Está bem? Criar balizas. Muito bem. Os espíritos hipócritas já é a segunda. Tudo bem? Vamos a esse? Sim. Todos com vontade agora? Mudamos? Os hipócritas quase sempre são muito inteligentes. Por isso eles falam em Deus, Jesus, falam à vontade e dizem coisas impressionantes. Está bem? Mas nenhuma fibra sensível possuem no coração. Vocês estão mesmo hermeticamente fechados. Nada os toca. Simulam todos os bons sentimentos para captar a confiança. Simulam bons sentimentos. E felizes se sentem quando encontram tolos que os aceitam como santos espíritos, pois que possível se lhes torna governá-los à vontade. Nina, minha querida, você é um anjo de luz. E recebe a mensagem, a Nina. Você olha, um espírito que me compreende. Sabe, as pessoas que perseguem tanto não compreendem. Olha, nós vamos começar a mandar aqui umas comunicações e você vai orientar A, B e C. Eles não vão compreender, eles vão dizer que é uma falácia. Mas não te acredites, eu compreendo a sua vida. Ai, que bom, estou a receber uma comunicação espiritual. O espírito gosta de mim. E toda a gente vai me perseguir. O centro espírita, os amigos, a família. Estão percebendo a ideia? E para ajudar a Nina, você é uma pessoa de Deus. Deus está conosco. É fácil. Isso acontece? Acontece. Allan Kardec, ele tem, no Livro dos Médiuns, tem uma parte em que ele diz assim, os grupos, ele não diz centros espíritas, ele diz, os grupos mediúnicos serão testados daquela forma. Ele não diz, poderão ser. São. Seremos. E é muito interessante. Acreditem, acontece. E não são poucas vezes. É muito interessante. Muito interessante. Cresce muito com isso. Okay? Então são espíritos. No fundo são endurecidos, é verdade também, só que usam da hipocrisia. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, serve-lhes de máscara para encobrirem suas torpezas. No mundo invisível, como no mundo visível, os hipócritas são os seres mais perigosos, porque atuam na sombra, sem que ninguém disso desconfie. Tem apenas as aparências da fé, mas fé sincera, jamais. Ou seja, é esse o registro que nós temos, né, de espíritos dessa natureza. O que acontece? Como nós estamos na hora, né, deu agora 10h59, detalhe antes que eu me esqueça, saindo daqui, podem tomar um cafezinho, podem almoçar, e quem não foi ainda votar, façam o favor de atender a esse dever, porque no Espiritismo, ter um dever é uma bênção. Então vamos cumprir, tá bem? Então vamos lá. Esse é o lado, né, social, né? Vamos lá. Vamos orar agora? Atenção, que agora é seguidinho e não é pequena. Por isso, alguma interrupção, só em dado momento. Senhor, já compreendi tudo que está para trás, né? Digna-te de lançar um olhar de bondade sobre os espíritos imperfeitos, que ainda se encontram na treva da ignorância e te desconhecem, particularmente sobre N, pessoa tal. Estamos a orar. O que tem aqui em cima? Uma vinha luminosa. Então, bons espíritos, ajudai-nos a fazer-lhe compreender que, induzindo os homens ao mal, obsidiando-os e atormentando-os, ele prolonga os seus próprios sofrimentos. Fazei que o exemplo da felicidade de que gozais lhe seja um encorajamento. Ou seja, vamos transportar isto. Qual é a diferença entre nós e os espíritos?
É só o corpo. Tudo bem? Então vale para os dois lados. Vamos lá. Espírito que ainda te comprases no mal, vem ouvir a prece que por ti fazemos. Ela te há de provar que desejamos o teu bem, conquanto faças o mal, apesar de o fazeres. És desgraçado, não tens luz, não tens graça, estás fechado. És desgraçado, pois não se pode ser feliz fazendo o mal. Porque então te conservarás no sofrimento, quando de ti depende evitá-lo. Olha os bons espíritos que te cercam. Lembra-se? Baixar o padrão, tirar o ruído. Vê quão ditosos são, e se te não seria mais agradável fruir da mesma felicidade. Dirás que te é impossível, porém, nada é impossível àquele que quer. Porquanto Deus te deu, como a todas as suas criaturas, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, isto é, entre a felicidade e a desgraça. E ninguém se acha condenado a praticar o mal. Assim como tens vontade de fazê-lo, também podes ter a de fazer o bem e de ser feliz. Estamos a orar por um espírito endurecido sob o plano da compaixão. Perdão? Vocês conseguem? Okay. Volve para Deus o teu olhar. Aqui a prece já está não só a raciocinar, já está a orientar a mente e as emoções. Volve para Deus o teu olhar. Dirige-lhe por um instante o teu pensamento e um raio da divina luz virá iluminar-te. Dize conosco estas simples palavras. Meu Deus, eu me arrependo, perdoa-me. Tenta arrepender-te e fazer o bem, em vez de fazer o mal, e verás que logo a sua misericórdia descerá sobre ti, que um bem-estar indizível substituirá as angústias que experimentas. Desde que hajas dado um passo no bom caminho, o resto o caminho, te parecerá fácil de percorrer. Compreenderás então quanto tempo perdeste de felicidade por culpa tua, mas um futuro radioso e pleno de esperança se abrirá diante de ti e te fará esquecer o teu miserável passado, prenhe de perturbação e de torturas morais, que seriam para ti o inferno, se houvessem de durar eternamente. Não duram. Dia virá em que essas torturas serão tais que a qualquer preço quererás fazê-las cessar. Porém, olha a projeção do futuro. Muitas vezes nós paramos num pensamento de não perdão, de ódio, e devemos nos perguntar, e daqui a um ano eu vou continuar a amargurar-me com esse sentimento? E daqui a 2? Projeto 10 anos a seguir. Vou continuar com isso? Então, já aqui um projeto para frente. Né? Dia virá em que essas torturas serão tais que a qualquer preço quererás fazê-las cessar. Porém, quanto mais te demorares, tanto mais difícil será isso. Não creias que permanecerás sempre no estado em que te achas. Não. Que isso é impossível. 2 perspectivas tens diante de ti. A de sofreres muitíssimo mais do que tens sofrido até agora e a de seres ditoso como os bons espíritos que te rodeiam. Perdoai 70 vezes, 7 vezes. A primeira será inevitável, continuar, né? Se persistires na tua obstinação. Quando um simples esforço da tua vontade bastará para te tirar da má situação em que te encontras. Apressa-te, pois visto que a cada dia que demora é um dia perdido para a tua felicidade. Bons espíritos, fazei que estas palavras, é sempre uma oração. Bons espíritos, fazei que estas palavras ecoem nessa alma ainda atrasada. Não é atrasada na evolução, atrasada no seu próprio passo, a fim de que ajudem a aproximar-se de Deus. Nós vô-lo pedimos em nome de Jesus Cristo, que tão grande poder tinha sobre os maus espíritos. Dúvidas? Questões a colocar? Uma é muito simples, gente. Nós estivemos a falar de coisas da espiritualidade. Até aqui tudo bem? Entretanto, essa é uma prática da vida. Nunca desistam de ninguém. Nunca.
Se a frase que já me incomodou mais, mas eu comecei a aplicar a compreensão também para o lado de quem entende assim, é aquela que as pessoas dizem assim, essa pessoa não tem jeito. Não é verdade. Todos nós temos o nosso momento de despertar. Às vezes, a marca que eu apliquei nas minhas emoções, a marca negativa de um processo, eu ainda não me magoei o suficiente. Eu ainda não estou desconfortável com essa dor, porque coloca-me na condição de vítima. E na condição de vítima, eu sou poderoso. Este engano ainda não deixou de ser confortável. Então eu ainda não quis a minha mudança. Mas vai acontecer. Quanto mais tempo nos demoramos num patamar, mais difícil, e Allan Kardec explica bem isso, mais demora para nós sairmos desse patamar. É a questão da inércia. Em movimento, queremos continuar em movimento. Parados, queremos continuar parados. Não é assim que funciona? É da lei da física. Emocionalmente também funciona. Então vamos olhar para nós, olhar para o nosso próximo e aplicar, porque ainda temos muita dificuldade em não saber julgar ou não julgar de forma coerente, que emoção é que vamos aplicar sobre irmãos nossos que são espíritos endurecidos, encarnados ou não. Que emoção é que vamos aplicar? Compaixão e amor. Compaixão e amor. A Nina disse, compaixão e amor. E eu vou me permitir, por um erro, vou me permitir continuar com compaixão. Vou explicar porquê. Porque nós estamos num processo ainda de grande aprendizado de amar com pureza. O correto é amar. É limpíssimo. Mas é preciso reconhecer que nenhum de nós ainda ou já sente o amor que Jesus sentia. Daí o grande desafio de Jesus para aqueles que o conheciam foi que vos ameis como eu vos amo. Mudou o patamar. Não é o patamar de amai-vos uns aos outros ou fazer ao vosso semelhante aquilo que vocês gostariam que vos fizessem. Porque às vezes nós queremos ainda o mal para nós, porque ainda estamos com culpabilização. Então, Nina, toda a razão é o amor. Mas até lá, vamos um passo de cada vez e vamos aplicar compaixão, que já é amor. No futuro, esse amor será espontâneo. Hoje, ainda vem a emoção do homem velho, que não está errado. Prestem atenção nisso. É um processo evolutivo, mas está certo. Ninguém se... eu não consigo amar. Não é nada disto. É a nossa emoção, respeitamos. Depois utilizamos a lucidez e aplicamos compaixão. Nenhum de nós vai ver uma notícia de um crime hediondo e ficar, amo tanto essa pessoa. Não vai acontecer. Aí vamos entrar na linha dos segundos, da hipocrisia. Atenção, se alguém tiver aqui esta capacidade, tudo bem. Compra-se uma roupa bem larga para amassar as asas, não há problema nenhum. Não está. Estamos à vontade, estamos a falar a mesma língua. Então, se eu não consigo ainda olhar para o mundo com olhos de ver mesmo, sobre o seu processo reencarnatório, sua evolução, vamos aplicar a compaixão. Porque são pessoas como nós. Cometeram um erro e vão precisar de ajuda. Eu vou só dizer-vos uma coisa que eu digo para mim mesmo. De cada vez que eu aplicar um bloqueio emocional sobre alguém ou alguma situação, se eu me proponho a servir na grande seara da mudança do nosso planeta, se eu coloco esses bloqueios, eu não vou ser convocado para o trabalho. Porque eu não estarei preparado. Então, aplicando compaixão, um olhar mais amoroso sobre o processo, benevolência, como diz o Evangelho, então eu já posso servir com mais segurança. Tudo bem? Dentro de casa, na rua, no trânsito, no trabalho. Tá bem? Se não houver nenhum comentário, alguma dúvida? Não? Muito bem. Então vamos encerrar. Não está aqui a mensagem completa sobre o despertar de Paulo ou de São Paulo, se quiser.
sobre essa descoberta da luz interior, que esteve toldada em Paulo pela sua forma equivocada de ver o Messias, que ele entendia de uma forma. A vida colocou em situação em que ele, numa fuga da realidade, atacou os cristãos, provocou a morte, perseguiu, alimentou perseguição por décadas, vamos dizer assim, para não ir muito longe. Então Paulo, quando ele deixou aquele endurecimento, ele permitiu que o Cristo adentrasse o seu coração, e a poesia da vida veio através do seu verbo. Jesus afiançou-nos. O homem não se contamina pelo que entra pela boca, mas pelo que sai. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então Paulo diz-nos isto: ainda quando eu tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Compaixão, caridade. E agora, unindo os nossos pensamentos, vamos ouvir outras palavras vindas da luz que Paulo descobriu em seu íntimo e inspirado por Estevão. A fé, a caridade, o amor, são todas ferramentas. A caridade é a melhor delas todas. A caridade não é invejosa. Não vê o mal, quer o bem. Podemos nós substituir a palavra caridade por amor e vice-versa. E vamos ser caridosos, unindo os nossos pensamentos. Vamos ver a luz que está sobre nós, sobre todo o salão. E essa luz se derrama como gotas cristalinas, a abençoar nossos pensamentos e emoções. E recebendo amor e luz, vamos doar. Demorou Jesus, mas nesta encarnação, nesta oportunidade, aquilo que recebemos de luzes em nossas vidas, queremos acolher e devolver em maior profusão. Porque as luzes que recebemos, Jesus, agora vão carregadas de gratidão. Desejamos, Mestre amado, que as bênçãos produzidas aqui nesta manhã, com o nosso singelo contributo de todos nós, do acompanhamento da espiritualidade que trabalha em Teu nome, daqueles que ouviram a mensagem de Kardec, a Tua mensagem, e que aqui vieram receber auxílio, que esse despertar também luminoso junte estas energias luminosas e espraie pelas regiões mais próximas, abençoando famílias, irmãos nossos, em conflitos mais difíceis, para que a esperança, a paz, o apaziguamento do coração encontre espaço
nesses lares, nesses locais de trabalho, na rua e, essencialmente, Senhor, em cada coração. Neste clima de paz, levamos essa luz, Senhor, se nos permites, e auxilia-nos na nossa rogativa para iluminar cada lar aqui representado. Seu ninho doméstico, iluminando todos os espaços, o piso, o teto, as paredes, os móveis. Nossos lares se iluminam compartimento a compartimento. Sente-se e respira-se paz. E nós somos gratos, Senhor, porque esses nossos redutos servirão sempre para refazer nossas baterias, nossa energia, consolidar nossa ligação e intuição. Sabemos que são coisas aparentemente materiais, Jesus, mas são os redutos para o nosso crescimento, para o companheirismo, para a fraternidade, a começar em nossos lares. Acompanha-nos, Senhor. Então, de retorno aos nossos lares ou a qualquer compromisso já assumido, que a Tua paz nos acompanhe hoje e sempre. Querido amigo.